Olá! No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a Amy Noether, a mulher mais importante da história da matemática. Meu nome é Manuela e este vídeo é para um trabalho de matemática ministrado pelo professor Augusto Vasque. Uma observação antes do vídeo começar é que algumas palavras podem estar em outra língua, como o alemão e o inglês, então se houver o erro de pronúncia, a aluna pede desculpa desde já. Então, quem foi? Nascida na Alemanha, a matemática Amy Noether viveu entre o final do século XIX e o início do século XX, tendo nascido em 1888 em uma família judia. Conseguindo destaque em sua área de atuação em uma época em que as ciências exatas não tinham as portas exatamente abertas aos profissionais do gênero feminino. Ela revolucionou as teorias sobre anéis, corpos e álgebra, sendo considerada a criadora da álgebra moderna. Filha de um pai matemático, Amy inicialmente considerou ser professora de francês e inglês durante sua educação, que seguiu os padrões tradicionais das jovens de boas famílias de sua época, mas acabou desistindo da ideia de trabalhar com idiomas, e aos 18 anos decidiu estudar matemática na Universidade de Erlangen-Nuremberg, onde seu pai lecionava. Desafios da carreira. Por ser mulher, a instituição nunca permitiu que ela se inscrevesse para participar oficialmente do curso, mas a influência de seu pai fez com que Amy fosse autorizada a assistir às aulas por 2 anos, mas sem ser exatamente matriculada no curso. Depois, seu talento abriu portas para a realização de um exame que lhe permitiu iniciar o doutorado na área desejada, tornando-se uma aluna de fato. Anos mais tarde, Noether defendeu sua tese sob a supervisão do também matemático Paul Gordon, tornou-se a segunda mulher a obter um diploma na área de matemática. E na sequência, trabalhando no Instituto Matemático de Erlangen, sem receber salário por incríveis 7 anos. Aqui embaixo, nós temos um quote, um tipo de citação, que foi feita pelo Albert Einstein durante um encontro dos dois, onde ele afirmou que Noether provavelmente foi a mulher mais importante da história da matemática. A vida de Amy e suas realizações. Em 1915, a Amy foi convidada para fazer parte do Departamento de Matemática da Universidade de Göttingen, uma instituição renomada internacionalmente como Centro de Investigação Matemática, e essa universidade ficava na Alemanha. Contudo, a universidade foi contra conceder um posto oficial a Noether, e, por isso, ela passou 4 anos dando aula sob o nome de David Hilbert. Então, como a universidade não aceitou ela pelo fato de ela ser mulher, ela entrou na universidade usando um pseudônimo de homem, que o nome era David Hilbert. Esse nome, na verdade, não foi inventado para poder lecionar. A Amy se apropriou do nome de um colega que, juntamente com Felix Klein, estava trabalhando com a teoria da relatividade de Einstein na mesma universidade. A dupla de amigos convidou Amy para se juntar a seu grupo de pesquisa, e quando a universidade se recusou a contratar uma mulher, Hilbert ofereceu seu nome para que a Amy pudesse conseguir pelo menos dar palestras, mesmo que sem remuneração. No entanto, por possuir um talento único para trabalhar com conceitos abstratos e visualizar conexões complexas, Noether conquistou respeito de seus alunos e também do corpo docente. Já em 1919, 4 anos depois, a matemática conseguiu o posto de Privatdozent, um título universitário alemão que serve para designar professores com habilitação para lecionar, mas sem a cátedra de ensino ou de pesquisa. Sendo assim, um Privatdozent não recebe remuneração por parte do governo. Mesmo com tantos empecilhos para seguir a desejada carreira acadêmica como matemática, Amy nunca desistiu e continuou sendo um dos membros mais importantes do departamento dessa ciência exata em Göttingen até 1933, e seus alunos muitas vezes eram chamados de os meninos de Noether. Esse reconhecimento somente tomou forma depois que o matemático holandês B. L. van der Waerden se tornou o principal expositor das ideias da célebre matemática, fazendo com que o trabalho de Amy se tornasse a base para o segundo volume de seu livro didático, publicado em 1931, chamado Moderne Algebra. Com isso,
M. Noether passou a ser considerada a criadora da álgebra moderna. Ainda na década de 30, o governo nazista decidiu expulsar todos os judeus que ocupavam postos em universidade, e Noether precisou se mudar para os Estados Unidos, onde trabalhou em Bryn College, na Pensilvânia. Nessa instituição reconhecida mundialmente, a matemática acabou lecionando e convivendo apenas com mulheres pela primeira vez em seu histórico. Já em 1935, a acadêmica descobriu um cisto ovariano e, mesmo tendo realizado uma cirurgia em segredo, acabou morrendo apenas 4 dias depois, com apenas 53 anos de idade, surpreendendo não somente a seus colegas de trabalho e amigos, como toda a comunidade matemática da época. O trabalho que revolucionou a matemática e a física. O trabalho de Noether pode ser dividido em 3 principais períodos. O primeiro, que foi de 1808 a 1919, foi quando ela fez contribuições significativas à teoria dos invariantes e dos corpos numéricos. Foi nessa época que a Amy desenvolveu o teorema de Noether, um dos teoremas matemáticos mais importantes já provado dentre os que guiaram o desenvolvimento da física moderna. O segundo período aconteceu entre 1920 e 1926, quando Noether começou trabalhos que mudaram a face da álgebra moderna. Isso porque, em seu artigo chamado Ideal Theorie in the Ringmeier, Teoria de Ideias para o Domínio dos Anéis, em 1921, M transformou a teoria dos anéis em anéis comutativos, em uma poderosa ferramenta matemática que serve para diversas aplicações. Então, aqui nós vamos falar sobre a vida pessoal dela e como ela lutou tanto por ser mulher, por ser judia num país nazista, por ser um gênio de uma disciplina muito, muito importante e muito valorizada e militante dos direitos femininos. A Amy publicou mais de 40 artigos em toda a sua carreira como matemática, muitos deles que revolucionaram não somente a sua área de atuação, mas também a física teórica. Então, além dela ajudar no desenvolvimento da matemática, ela também ajudou no desenvolvimento da física de sua época. Além disso, como professora, ela também era atenciosa e didática, inspirando muitos de seus alunos a fazerem suas próprias contribuições para o campo da matemática nos anos subsequentes. A mulher que conseguiu mostrar ao mundo que a matemática não tinha segredos para as mulheres, que eram tão capazes quanto os homens também nessa área de estudo e pesquisa. Viveu uma vida de luta pelos direitos femininos na academia e é, até os dias de hoje, um exemplo de resiliência, de força de vontade e de batalha pela igualdade de gêneros na academia. Além disso, a Amy superou barreiras que iam além das gestões de gênero, pelo fato de ter sido judia em uma Alemanha contaminada por uma onda de antissemitismo. E, por fim, nós vamos ver um exemplo da sua fórmula, da fórmula que faz parte do teorema de Noether, e aqui, como nós podemos ver, é uma foto dela. Se hoje entendemos as órbitas do planeta ou podemos ampliar a busca pelo bosão de Higgs, é muito graças ao teorema de Noether. Ela descobriu a relação entre a simetria e a conservação das massas, revelando que se um objeto ou um sistema da natureza tem simetria, ou seja, a capacidade de permanecer igual, mesmo depois de ser submetido a mudanças, há correspondência na lei da conservação, como a conservação de energia. Então, esse foi o vídeo de hoje, e muito obrigada por assistirem.